Queria saudar os outros dois nomeados, o professor Teixeira dos Santos e a doutora Ana Maria Fernandes, e também, sinceramente, saudar muitos colegas que não têm muita hipótese de ser nomeados, não porque lhes falte qualidade ou carreira, mas porque não têm notoriedade pública. E há muita gente, muito bom economista, que tem excelentes carreiras e que, naturalmente, sem ter notoriedade pública, tem mais dificuldade em ser nomeados. Gente que, seguramente, dá muito à economia nacional, dá muito à sociedade, eu ia dizer à sociedade portuguesa. Hoje em dia, da maneira como as coisas estão, dão à sociedade portuguesa e a outras sociedades não portuguesas, porque hoje a Faculdade de Economia do Porto já tem muitos ex-alunos distribuídos pela Europa e até, eventualmente, pelo mundo. Eu gostava de dizer o seguinte, como é evidente. A Faculdade de Economia do Porto, para mim, foi fundamental para a minha carreira, não só a partir de 1982, quando aqui saí, ainda antes de 82 foi fundamental para a minha carreira. A minha carreira aparentemente divide-se em duas, uma parte política e uma parte como economista. Não é exatamente assim, mas foi aqui na faculdade, ainda há bocado estava ali sentado, a olhar para o sítio onde estou agora, e a faculdade não me deu só a formação no plano da economia, ou a formação inicial no plano da economia. Deu-me também na parte política. Eu comecei a intervir na política antes do 25 de Abril, mas verdadeiramente a intervir e a ter cargos foi justamente quando por aqui passei. E a primeira intervenção pública que eu fiz, não escrita, foi daqui, em RGA. E a primeira que fiz escrita foi daqui também. Aliás, no filme passa ali uma imagem rápida, que é precisamente essa primeira intervenção pública escrita que eu fiz a partir daqui, com um erro foi agrafar as folhas, que não se agrafa, porque depois não conseguia andar com elas, dava aqui uma grande atrapalhada, mas foi exatamente deste sítio que eu fiz essa primeira intervenção. E porquê é que eu digo a faculdade foi importante? Porquê? Nos dois planos. Foi importante porque eu, apesar de ter ido para a política, nunca abandonei a profissão. E eu acho que isto é importante, não tanto para os mais velhos, mas para os mais jovens que aqui possam estar. Eu nunca abandonei a profissão, mesmo enquanto no desempenho dos cargos políticos. Fui convidado para ser deputado em abril de 1983, saí daqui em julho de 82, em abril de 83, 25 de abril de 83, houve eleições. O Dr. Balsemão, na altura o presidente do PSD, convidou-me para ser deputado. Aceitei ir na lista lá atrás. Não aceitei ir na frente porque tinha a consciência plena, apesar de ter 20 e poucos anos, tinha a consciência plena que não devia ir para a política sem antes ter uma atividade profissional. E isso é importante. E assim eu estive 10 anos na atividade profissional pura, com intervenção política lateral, mas 10 anos na intervenção. Depois, quando fui efetivamente para o Parlamento, onde tive 10 anos depois no Parlamento, logo, quando lá cheguei, disse à direção do grupo parlamentar do PSD, ou vou para a Comissão de Economia, ou, mais mês, menos mês, vou-me embora. Não posso ir para outras. Eu tenho de me agarrar à profissão e evoluir também no meu conhecimento de economia. Também fui para a Comissão de Saúde, mas foi um também, porque a principal foi a Comissão de Economia, onde depois fui porta-voz muitas vezes, e onde aí passaram aí um extrato de um dos muitos discursos que fiz sobre isso. E já agora também para os mais novos. Eu ia para casa, como tinha estado 10 anos nas empresas, com macroeconomia, nunca tinha tocado mais para lá da parte académica. Eu ia para casa estudar, não exatamente os apontamentos da faculdade, mas livros que, entretanto, comprei, para estar habilitado a, tecnicamente, poder dizer alguma coisa sobre aquilo que, enfim, que já não via há 10 anos, que era a parte da macroeconomia. Eu estudava como se tivesse um exame. Se tem um debate para o Orçamento de Estado, eu estudava como se fosse um exame. E acho que isto também é importante. E, finalmente, quando cheguei agora à Câmara Municipal de Porto, tenho dito muitas vezes, também é bom, enfim, é bom, também se não fosse bom não fazia assim, fazia de outra forma, mas acho que é bom, que eu assuma o cargo político, e é evidente que é um cargo político, é um cargo de eleição, é um cargo político, mas para lá de ser Presidente da Câmara Municipal de Porto, enquanto político, digo muitas vezes que sou também Presidente do Conselho de Administração de um grupo, que é o Grupo Câmara Municipal do Porto, que fatura, entre aspas, mais de 200 milhões de euros. E acho que esta postura é para mim importante e foi decisivo, naturalmente, ter passado pela Faculdade de Economia do Porto. Se não tivesse passado pela Faculdade de Economia do Porto, seguramente que eu teria sido completamente diferente,
não na profissão, mas particularmente também na atividade política. E era isso que eu aqui queria deixar a todos, mas particularmente aos mais novos, que se por acaso quiserem fazer um pouco uma carreira parecida com aquela que eu fiz, e é bom que queiram, porque cada vez mais estamos a precisar de pessoas bem formadas para a atividade política, porque se isto continua por este caminho, eu não sei onde vamos parar, ou melhor, sei onde vamos parar em termos de qualidade na intervenção política, mas se o fizerem, não deixem nunca de abandonar a profissão e os conhecimentos adquiridos, neste caso, nesta faculdade ou noutra, mas neste caso, nesta faculdade. E por fim, queria também deixar aqui uma outra mensagem, que é cumprimentar na pessoa do professor João Proença o esforço que a faculdade tem vindo a fazer para ganhar mais presença na sociedade, para ganhar mais notoriedade. Acho que isso é evidente e isso é uma sequência lógica de todo o trabalho que antes foi feito. Tudo isto tem um tempo e, portanto, nós temos de viver o tempo. E não é melhor o que está agora do que o que esteve antes, ou era melhor o que esteve antes. Se soubermos cumprir o tempo, cada um cumpre o seu papel e não é possível o próximo cumprir o seu papel se este que agora está aqui também não o cumprir. E, portanto, é uma evolução lógica e é uma evolução que tem sido positiva para a faculdade e, portanto, eu dou os parabéns à faculdade na pessoa do professor João Proença, mas digo que também, como ex-aluno, me sinto orgulhoso e seguramente que também ganho, para mim próprio, com o prestígio da faculdade onde andei. Muito obrigado.